quando a gente dormiu, quando a gente acreditou que a gente conseguiu criar essa separação, uma culpa foi imbuída dentro da gente. Era como se a gente estivesse olhando para aquele pai amoroso que sempre nos deu tudo, sem pedir nada em troca. É como se a gente olhasse para ele e falasse: olha, tchau, tô indo ali, vou criar do meu jeito. Não quero mais saber desse negócio de criar com você. Agora eu quero a minha independência e eu vou criar sozinho. Só que quando a gente faz isso, como a gente reconhece que todo esse amor que Deus compartilha com a gente é um amor incondicional, a gente sente culpa quando a gente decide se separar. E aí, esse sentimento de culpa, ele vem associado ao medo de que a gente vai ser punido por essa decisão que a gente tomou. E aí, quando a gente sente medo, a primeira coisa que a gente cria para se defender desse medo é o ego. Se você já entendeu que as suas crenças determinam tudo aquilo que você vê manifestado na sua vida, né? Todas as criações que se manifestam fisicamente na sua vida, você já percebeu que tem muita coisa pra gente limpar, muita coisa que a gente acredita a nosso respeito e que não é real. E aí, você já se perguntou se existe um atalho para esse caminho, né? Se existe aí um caminho mais curto? Existe sim, e é sobre isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Se a gente conseguir entender qual é a raiz do nosso sofrimento, né? Qual é a fonte, qual é a base de todas essas outras crenças que a gente constrói depois, esse é um excelente atalho, esse é um excelente caminho por onde começar. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Quando a gente começa no nosso caminho, né, de estudar espiritualidade, porque as respostas do mundo já não nos satisfazem mais, seja a razão que for, né? Em algum momento da nossa vida a gente vai sentir essa necessidade, né? Como se uma coisa dentro de nós nos puxasse para esse caminho. Em algum momento, né, dependendo aí do tempo que você já vem estudando, vai chegar uma hora que a gente vai se dar conta que, na verdade, o trabalho que a gente tem a fazer, né, todo o trabalho que a gente tem a fazer é sobre a limpeza das nossas crenças, é sobre limpar ou desfazer as mentiras que nos contaram e que a gente acredita a nosso respeito. Porque à medida que a gente vai fazendo isso, né, à medida que a gente vai limpando as nossas crenças, a gente vai se reconectando de volta com a nossa essência, com a verdade a respeito de nós mesmos. Mas nesse caminho, né, de limpar crenças, já passou pela sua cabeça qual é a raiz de todas elas, né, de onde elas vêm? Qual é a raiz de todo o sofrimento que a gente vê no mundo, né? De todo o sofrimento humano, de todo o sofrimento da humanidade? É sobre isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Esse é um assunto bastante metafísico, então eu vou dar aqui o meu melhor para tentar explicar para vocês, para tentar compartilhar com vocês essa minha compreensão. E aí eu quero começar dizendo que essa perspectiva, né, esse entendimento, essa forma de olhar para o mundo é uma forma que me trouxe bastante conforto, que me fez compreender muitas das minhas dúvidas, né, das dúvidas que eu tinha a respeito da nossa existência, a respeito, sabe, pensa naquelas perguntas mais malucas, né? Por que a gente tá aqui, né? Da onde a gente vem, para onde a gente vai? O que eu vou compartilhar com vocês hoje fez muito sentido para mim e me trouxe muito conforto e me ajuda muito a olhar para a minha vida de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva de paz verdadeira mesmo, não de paz da boca para fora. E essa compreensão de mundo, ela vem desse livro aqui, ó. Eu estudo esse livro aqui, o livro Um Curso em Milagres. E aí, eles contam, né? Tudo é explicado por meio de metáforas, né? Então, todas as historinhas que eu vou contar aqui hoje não são histórias que aconteceram de fato.
É só que como é muito difícil explicar e colocar em palavras, né, todas essas ideias, elas são explicadas neste livro através dessas metáforas. Então vamos lá. Então, o livro explica que a razão do nosso sofrimento, né, a raiz do nosso sofrimento é a nossa crença na separação. A crença de que nós estamos separados da nossa fonte. E eu vou chamar a nossa fonte de Deus, tá? Embora eu não gosto muito de usar essa palavra, porque é uma palavra que tem muitos significados no mundo e significados muitas vezes muito distorcidos. Mas, enfim, vamos lá. Então, como a gente acredita que nós nos separamos da nossa fonte por nossa vontade, né? A história que o livro conta é a seguinte. A gente, no começo, tudo era unidade, né? Nós éramos unos com Deus, nós éramos ali parte do todo. E o todo, ele é tudo o que há. É outra ideia que não dá pra gente definir aqui em palavras, porque qualquer definição feita em palavras, ela vai ser um limitante para o que é o todo, para o que é Deus. Então o livro fala, inclusive, que Deus é e nada mais é. E aí dentro desta unidade com Deus, né, como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, para compartilhar esse amor, né, para estender esse amor de um para o outro, nós somos imbuídos com a mesma vontade criativa, né, com a mesma vontade de criar. E aí nesta vontade de criar, uma hora, como um filho pequeno, a gente virou para Deus, que seria o nosso pai, e dissemos assim: Pai, eu vejo que você cria de uma forma tão bonita. Eu também quero criar. Eu posso criar a parte de você? Eu posso criar de forma separada de você? Porque eu quero ter as minhas próprias criações. E aí, nesse milésimo de segundos, o Big Bang aconteceu, né? A separação aconteceu. E a criação de tudo que a gente entende como forma aconteceu. Só que Deus deu uma resposta para essa pergunta. Ele respondeu para a gente: não, meu filho, você não pode criar a parte de mim, porque você é só amor. E só o que a gente faz é compartilhar esse amor. Só que neste momento em que a gente, nesse milésimo de segundos, né, que a gente quis criar sozinho, é como se nós tivéssemos caído num sono profundo. A Bíblia menciona isso, né? Que Adão, quando foi expulso do paraíso, ele caiu num sono profundo. Porque tudo é expressão da mesma história, né? Tudo é contado com a intenção de que a gente consiga achar esse nosso caminho de volta. E aí, neste sono profundo, né? Quando a gente dormiu, quando a gente acreditou que a gente conseguiu criar essa separação, uma culpa foi imbuída dentro da gente, porque era como se a gente estivesse olhando para aquele pai amoroso que sempre nos deu tudo, né? Sem pedir nada em troca. É como se a gente olhasse para ele e falasse: olha, tchau, tô indo ali, vou criar do meu jeito. Não quero mais saber desse negócio de criar com você. Agora eu quero a minha independência e eu vou criar sozinho. Só que quando a gente faz isso, como a gente reconhece que todo esse amor que Deus compartilha com a gente é um amor incondicional, é um amor de uma energia infinita, a gente sente culpa quando a gente decide se separar. E aí, esse sentimento de culpa, ele vem associado ao medo de que a gente vai ser punido por essa decisão que a gente tomou. E aí, quando a gente sente medo, a primeira coisa que a gente cria para se defender desse medo é o ego. É como se a gente criasse uma entidade separada com uma forma de escudo. E esse ego, para que ele possa sobreviver,
ele vai tentar nos fazer acreditar sempre nessa mentira de que nós sim nos separamos de Deus, de que nós sim temos que ter medo e que a gente precisa dele para nos defender. A partir do momento que a gente não acredita mais nisso, a partir do momento que a gente deixa de acreditar no ego, ele se desfaz. Então ele depende, para que ele continue existindo, ele depende que a gente acredite na mentira. E aí o que ele fala pra gente? Ele fala, olha, o que você fez foi mesmo muito grave. E eu não gosto nem de imaginar tudo o que vai te acontecer caso você resolva voltar para casa e pedir perdão por esse erro gravíssimo que você cometeu. Inclusive, sabe aquela historinha lá que contam na Bíblia de que Jesus foi crucificado? Olha só, Jesus me parecia ser um cara bacana. E ainda assim, Deus Todo-Poderoso entregou este filho, que olha, acho que era aí bem melhor do que você, hein? Para morrer na cruz. Se ele entregou o filho dele para morrer na cruz, para limpar os seus pecados, você imagina o que não pode acontecer com você. E aí, a gente acredita nessa história. E o ego fala pra gente, continua assim. É o seguinte, não se preocupa não, eu te defendo, eu posso te proteger. Eu vou te manter sempre bem escondido. E aonde que a gente se esconde? A gente se esconde vivendo ou no nosso passado ou no nosso futuro. A nossa mente nunca está presente, porque no agora o ego não consegue se manter, porque no agora a gente está conectado com a nossa essência. E aí, no meio de toda essa história, é como se Deus olhasse para essa criança, né, que somos nós, e ela estivesse dormindo ali, sonhando que está criando todas essas coisas. E Deus sabe que como tudo isso daqui é um sonho, que isso não pode nos afetar, que isso não pode nos fazer mal, que independente, né, de ser um sonho ou de ser um pesadelo, que a nossa essência ela vai ser sempre imutável, que a nossa essência é a nossa vida infinita. Nada pode nos atingir nesse sentido, né? E essa, na verdade, é a grande mensagem da crucificação. A mensagem que foi aí distorcida, como se Jesus tivesse sido mandado morrer na cruz, né? Para salvar nós mesmos dos nossos pecados. A mensagem, na verdade, não era essa. O que o livro Um Curso em Milagres explica sobre a mensagem da crucificação é de que Jesus, sabendo de toda a verdade, né, tendo despertado, sabendo que ele era assim uno com Deus e que a separação nunca aconteceu, a crucificação era uma forma de nos dizer, olha, irmãos queridos, tudo isso aqui é um sonho. Eu vou passar aqui, ó, por uma coisa que vocês julgam como o pior dos pesadelos, como uma coisa que é a morte, né? Que é o fim do nosso corpo, e vocês vão ver como daqui 3 dias eu volto como se nada tivesse acontecido, porque isso é um sonho, isso não é real. Tanto é que Jesus disse na cruz, perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Eles são todas crianças, sonhando esse sonho de separação, esse sonho de loucura, esse sonho de morte e de dor, mas que é só um sonho, é só um grande pesadelo e não tem o poder de nos afetar, não tem o poder de alterar a essência que nós somos, né? A vida que nós somos compartilhada com Deus. Jesus também falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho de volta, para nossa essência, a verdade de que nós somos só o amor e a própria vida. Nós não temos uma vida, a gente cria sonhos
mas nós somos a própria vida. Nós somos os criadores de tudo isso que a gente inventou para se esconder de Deus, para se esconder desse amor. Sabe a história do filho pródigo? Do filho que tinha tudo em casa, né? Que o pai era maravilhoso e que o pai dava tudo para o filho. E esse filho um dia resolve sair de casa e ir pelo mundo, até que ele gasta toda a fortuna que ele tinha, né? Que o pai compartilhou com ele. Ele perde tudo ao ponto de ficar sem ter o que comer, de passar fome, de dormir na rua. E esse filho, com muita vergonha, um dia volta para casa e ele atrasou essa volta para casa pelo medo, né, do que o pai ia falar para ele e pela vergonha que ele estava sentindo de tudo aquilo que ele fez. Essa história é a própria história da nossa vida. A gente não traça esse caminho de volta porque a gente tem medo do que a gente pode encontrar e a gente sente muita culpa e a gente sente muita vergonha. Mas, assim como a história do filho pródigo, o pai recebe esse filho de braços abertos e agradece por esse filho ter voltado, porque ele fala para o filho, né, nessa história: meu filho, como você foi tolo de acreditar que eu ficaria bravo com você ou que eu te castigaria, porque o presente de você estar aqui comigo, né, de você estar de volta à nossa casa, ele é tão maior do que qualquer uma dessas bobagens. Então Deus, ele espera pela gente ansiosamente nesse despertar deste sonho, né, neste caminho de volta, até que a gente possa estar de novo unido e compartilhando novamente desse amor. E aí, você poderia me perguntar: tá bom, Renata, mas se isso tudo é um sonho, né? Se nós estamos sonhando, por que Deus simplesmente não nos acorda, né? Vendo todo esse sofrimento que há hoje no mundo, né? Todas essas mazelas que existem no mundo, por que Ele simplesmente não ajuda a gente a despertar? Por que então Ele só não vai lá e fala: ô, filho, vamos aí, sai dessa, volta aqui, vamos compartilhar o nosso amor de volta, tava tão bom, por que você foi inventar essa porcaria toda? Por que Deus então não faz isso, né? Porque Deus sabe, como eu já disse antes, que este sonho não tem o poder de nos fazer mal. É como uma criança, né? Quando ela vira para o pai e fala: olha, pai, eu sou um cachorro. Au, au. E o pai vira para a criança e fala: não, cara real, filho, você não é um cachorro nada. O pai deixa a criança ali naquele mundo de fantasia dela. A gente tem a capacidade de fazer isso com uma semente que é plantada dentro da gente, que é a nossa essência, que é essa nossa conexão com ele, que é infinita, que não tem como ser destruída ou terminada, né? E só que a gente tem que achar o caminho por nós mesmos. Esse é o tanto que Deus nos ama. Esse é o tanto que Deus acredita na gente. E Ele não vai nos despertar, porque seria a mesma coisa que dizer: olha, eu acredito que você está sofrendo, meu filho. Eu acredito que você precisa da minha ajuda. Eu acredito que todos esses seus sonhos de morte e destruição podem te fazer mal. E se eles pudessem, né, nos fazer mal, Deus estaria dizendo: eles são sim reais. Como Deus não reconhece essa realidade, como Deus não reconhece os nossos sonhos de separação, como Ele sabe que isso nunca aconteceu, não há como nos ajudar nesse sentido. O caminho tem que ser percorrido de volta pela gente mesmo, né? Isso faz parte do nosso livre arbítrio, o nosso poder de escolha. Tem um capítulo no livro que chama Causa e Efeito, em que Jesus explica que, na verdade, a gente criou o medo e a gente acredita que o medo é real, mas
que se ele tirasse esse medo da gente, se ele fizesse esse movimento de retirar este medo da gente, ele estaria, primeiro, reconhecendo que este medo é real e, segundo, interferindo no nosso poder. Porque se ele fizer alguma coisa por nós, significa dizer que nós não podemos fazer por nós mesmos. Então, de um lado, a gente poderia entender, tá, mas ele tá me ajudando. E ele diz, não, eu não tô te ajudando. Porque se eu te ajudar com isso aqui, que você acredita que é o teu sofrimento, eu vou estar tirando o seu maior poder, que é o seu poder criativo, que é o seu poder de decisão de criar aquilo que você quiser, inclusive o medo. Jesus, então, é como se fosse um irmão mais velho. É como se fosse aí um avatar que já iluminou, já entendeu que tudo isso aqui é um sonho, que o que a gente vive é uma mentira muito grande, que nós mesmos inventamos, né? Que é daí que vem todo o nosso sofrimento, mas que existe sim um caminho de volta. E ele tá aí para nos ajudar a trilhar esse caminho de volta. Jesus e a nossa conexão com Deus, que é a nossa centelha divina, que é o nosso eu superior. É uma lembrança dessa nossa conexão. É uma lembrança de quando a gente estava lá acordado, desperto, vivendo em união com Deus. E é uma lembrança que a gente nunca perde. É uma lembrança que vem à tona quando a nossa mente não está ali muito atribulada, né? Quando a gente consegue dar um respiro desse sonho de loucura, a gente consegue se reconectar com a nossa essência e perceber que tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, o tanto que isso é real. Então é um assunto bastante complexo. Eu compartilhei aqui um monte de informações com vocês hoje, mas se tiver qualquer dúvida, né, compartilha comigo aí nos comentários. Eu acho que esse vídeo, ele pode render boas discussões pra gente, né, a gente pode conversar aí sobre um monte de outras coisas, porque essa é a base de tudo. Se a gente consegue entender essa base, né, todo o desenrolar dessa história fica muito mais fácil. A gente consegue mesmo enxergar a nossa vida de uma perspectiva completamente nova, de uma perspectiva diferente. E não é de uma perspectiva de invalidação, né? Porque se isso é um sonho, então eu não tenho mais com que me preocupar. Porque se a gente ainda está aqui dentro do sonho, ainda existe um caminho de volta a ser feito para a gente despertar. Existe um propósito do porquê a gente está aqui. Então a gente tem que honrar isso, mas a gente não precisa sofrer. A gente pode viver o que o livro chama de um sonho feliz, né? Olhando para as coisas pelo que elas são, que são lições para ajudar a gente nesse caminho de volta. O sofrimento que a gente vive, né? Essas camadas e camadas que a gente vai tirando de crenças a nosso respeito, elas têm o propósito de fazer a gente voltar para esse caminho, de se aproximar um pouquinho mais da nossa essência, de se aproximar um pouquinho mais de Deus. É um caminho que a gente faz na vertical, né? A gente vive no horizontal, né? É o nosso fazer no mundo, mas é importante que a gente se conecte com essa dimensão vertical da nossa vida, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada por essa oportunidade e até o próximo vídeo.